Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Deus de bondade, que iluminaste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, tornai-nos dóceis às suas inspirações, para apreciarmos retamente todas as coisas e gozarmos sempre da sua consolação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Francisco Xavier, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bem-vindos então ao comentário deste domingo, do Evangelho, deste domingo, o Evangelho do domingo 6º da Páscoa. A Páscoa tem 7 domingos mais o Pentecostes, a contar do primeiro domingo de Páscoa, e vamos neste percurso que vai desde a ressurreição até ao dia de Pentecostes. Vimos no primeiro domingo de Páscoa, o próprio domingo de Páscoa, vimos a ressurreição de Jesus, e depois no segundo domingo vimos a aparição de Jesus aos seus apóstolos uma semana depois, e depois vimos os discípulos de Emaús, vimos o Bom Pastor, a semana passada um excerto deste discurso de Jesus e esta semana ainda outro. Na próxima semana teremos a Ascensão. E depois então o Pentecostes. Muito bem, então no Evangelho de hoje Jesus diz-nos o seguinte: Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, que vos dará outro defensor, para estar sempre convosco, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas que vós conheceis, porque habita convosco e está em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para junto de vós. Daqui a pouco o mundo já não me verá, mas vós ver-me-eis, porque eu vivo e vós vivereis. Neste dia reconhecereis que eu estou no Pai e que vós estáis em mim e eu em vós. Se alguém aceita os meus mandamentos e os cumpre, esse realmente me ama. E quem me ama será amado por meu Pai, e eu amá-lo-ei e manifestar-me-ei a ele. Temos então este excerto do longo discurso de Jesus. É também parte do que temos vindo a acompanhar, não é? Ao longo dos dias da semana. E, portanto, há aqui coisas que já vimos, nomeadamente a questão dos mandamentos. Tenho receio de me repetir um bocadinho, porque eventualmente pode haver pessoas que só verão o comentário do domingo, não é? Por ser domingo. Mas, e as outras pessoas que já tiverem visto ao longo da semana já me ouviram falar sobre este tema mais do que um dia. Simplesmente recordar que o seguimento de Jesus e, digamos, o caminho da fé começa pelo cumprimento dos mandamentos. O próprio Jesus diz isso ao jovem rico que vem ter com ele, que pergunta o que é que deve fazer para alcançar a vida eterna, e Jesus diz: conhece os mandamentos, começa por cumpri-los, digamos assim. E, portanto, e depois o convite que faz já é um convite que pressupõe que se cumpre os mandamentos, então se avança para um despojamento das coisas, vai, vende tudo o que tem, dá o teu dinheiro, dá esse dinheiro aos pobres e depois segue. Portanto, temos essa realidade que Jesus faz-nos ver que os mandamentos são parte da vida cristã, do seu testamento, da sua aliança connosco, também certos mandamentos, não é? Que ele foi dando ao longo da sua pregação no Evangelho, durante a sua vida pública. Portanto, há, digamos, um código moral, de facto, que os discípulos de Jesus seguem, não é? Olhemos para o Sermão das Bem-aventuranças, por exemplo. Claro que depois tudo isso se resume no mandamento do amor, amai-vos uns aos outros como eu vos amei,
Mas o mandamento do amor depois tem a sua aplicação nesta e naquela situação e depois, portanto, aí já entram, digamos, os outros mandamentos que Jesus foi dando, os seus outros ensinamentos, mas que são todos, no fundo, são todos uma variação deste mandamento único do amor ao próximo. Muito bem, portanto temos essa realidade dos mandamentos. Cumprir os mandamentos, e cumprir os mandamentos é um ato de amor. Para já, da parte de Deus, dar-nos os mandamentos é um ato de amor, porque os mandamentos são mandamentos que nos salvam. Portanto, são instruções que devemos seguir, mas seguindo estas indicações, estas instruções, estes mandamentos, é como acertamos com o caminho da vida, fazendo o bem. E havemos de os observar, de os cumprir, de os guardar por amor a Jesus, por amor ao Senhor. Portanto, simplesmente situarmos-nos aí, caso não tenhamos visto algum dos comentários à semana em que falámos sobre isto. Mas o que é mais importante aqui, acaba por ser mais central neste Evangelho, digamos assim, é a promessa do Espírito Santo. Que esta é a primeira das 3 promessas que Jesus faz ao longo deste discurso. Há de vir o Paráclito, aqui vem a palavra defensor, significa a mesma coisa, Paráclito, defensor, advogado, intercessor, auxiliador ou auxílio. Tem este sentido. Alguém que está a nosso favor, que está do nosso lado, e que nos defenderá e nos ajudará. E Jesus diz outro defensor, outro intercessor. Aliás, ele começa por dizer: e eu pedirei ao Pai. Portanto, aqui já Jesus é intercessor, mediador. Ele faz esta mediação, ele pede por nós ao Pai. Ele apresenta ao Pai as nossas súplicas, os nossos pedidos, as nossas orações. Portanto, Jesus é intercessor, é nosso defensor e, portanto, eu pedirei ao Pai que vos dará outro defensor. Portanto, temos 2 defensores. 2 defensores, 2 paráclitos, 2 auxílios, 2 advogados nossos, portanto, o Filho e o Espírito Santo. E depois, primeiro diz para estar sempre convosco, uma promessa. Já de si próprio Jesus promete no Evangelho de São Mateus: eu estarei convosco até ao fim dos tempos, estarei sempre convosco até ao fim dos tempos. Portanto, esta presença permanente de Jesus com a sua Igreja e com todos aqueles que acreditarem no seu nome, seguirem a sua palavra. E promete também aqui que este outro defensor, o Espírito Santo, nos será dado para estar sempre connosco, novamente. Portanto, há aqui uma certa semelhança entre Jesus e o Espírito Santo. Podemos, no fundo, contar com um e com o outro. Com o Pai também, seguramente. Mas, de alguma forma, o Filho e o Espírito Santo são os 2 grandes missionários da Santíssima Trindade. Santo Ireneu, um santo do início da Igreja, dos primeiros séculos, Santo Ireneu de Leão, usava esta imagem de que o Filho e o Espírito são as 2 mãos do Pai. São as 2 mãos do Pai. Bom, até uma imagem que nos ajuda a compreender como sempre que alguma coisa acontece, sempre que Deus realiza alguma coisa, é sempre a Santíssima Trindade, os 3 que realizam, mas de alguma forma parece que dá a impressão de que o Filho e o Espírito Santo têm um papel mais ativo. É talvez fácil compreender isso a partir da própria criação, que vem logo nos primeiros versículos do Gênesis. Porquê? Porque o Espírito Santo, diz lá, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Já temos o Espírito de Deus, o Espírito Santo, a pairar sobre as águas, portanto, é um agente da criação. E também sabemos que muitas vezes as obras de Deus vêm apresentadas como sendo realizadas pela força do Espírito, do Espírito Santo. Portanto,
há a encarnação, não é? Na Anunciação do anjo Gabriel à Virgem Maria, o anjo Gabriel diz: o Espírito Santo virá sobre ti. E a força do Altíssimo. Portanto, o Espírito Santo é aquele das três pessoas, se calhar, a mais misteriosa para nós, mas que acaba por ser a força que realiza as coisas. E depois temos, na criação, a palavra, o Filho, né? A palavra de Deus, o Verbo, porque Deus cria com a palavra. Faça-se a luz e a luz faz-se. Portanto, através da palavra, do Filho, do Verbo, e através do Espírito Santo, que paira sobre as águas, temos a criação. Portanto, aqui vemos bem como o Filho e o Espírito parece que têm um papel mais ativo nas obras que são sempre dos três, da Santíssima Trindade. Portanto, temos aqui dois defensores, dois intercessores, dois que estão do nosso lado, não é? Em nosso favor. O Filho, o Verbo e o Espírito Santo. Para estar sempre connosco. Sempre. Portanto, nunca em nenhum momento, pessoal ou da história, podemos perder a fé nesta presença constante do Filho, de Jesus e do Espírito Santo na nossa história pessoal e na Igreja, na história da Igreja no mundo. Então, diz então, né, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, mas que vós conheceis, porque habita convosco e está em vós. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Aqui, por um lado, estamos a definir quem é este defensor, não é? É o Espírito da Verdade. A verdade, digamos, relembra-nos aquele versículo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, não é? Portanto, este tema da verdade que não é menor aqui neste discurso de Jesus e, portanto, também não é um tema menor no cristianismo e na nossa fé. Portanto, a verdade e também este tema do mundo. O mundo não pode receber o Espírito da Verdade. E recordemos, então, o que víamos do mundo que rejeita, não é? Que se o mundo vos odeia, sabei que me odiou primeiro a mim. Não é? Se o mundo vos rejeita, rejeitou-me primeiro a mim, diz Jesus. Portanto, também o Espírito da Verdade é rejeitado pelo mundo. Não é? O mundo não pode receber. O Espírito da Verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. E, de facto, a verdade é digamos, quando... Portanto, aqui o mundo vem naquele sentido, não é? Anti-evangélico, anticristão, da sociedade dos homens, enquanto essa sociedade dos homens rejeita o Evangelho. Rejeita o próprio Cristo. E tanto Cristo já associou a verdade a si, como também associa a verdade a este Espírito. E o mundo não quer receber este Espírito de verdade. E é muito, muito sério, para não dizer grave, quando se despreza a verdade, neste sentido. Quando deixamos de procurar a verdade. Quando vendemos a verdade pela conveniência humana, pelos interesses, pelos respeitos humanos. Pensemos, para ilustrar isso, pensemos quando os fariseus vão ter com Jesus e lhe perguntam com que direito ele faz as coisas que faz, algo assim. Agora não me recordo exatamente as palavras. Com que autoridade? Com que direito não? Com que autoridade? Com que autoridade Jesus realiza os milagres? E Jesus devolve-lhes a pergunta. Devolve-lhes a pergunta, quer dizer, faz-lhes outra pergunta. Não lhes devolve propriamente a mesma pergunta, mas faz-lhes outra pergunta. Responde-lhes com uma pergunta. E pergunta-lhes se o batismo de João era de Deus ou dos homens. E eles
eles ficam a deliberar o que é de responder, se de Deus, se dos homens, e fazem depender a sua resposta da reação que a multidão pode ter. Se dizemos que é de Deus, no fundo, então, porque é que não lhe damos crédito? Se dizemos que é dos homens, a multidão vai reagir mal, não é? Porque gosta de João, porque lhe tem admiração e o reconhece como profeta. E então resolvem dizer, não sabemos. Portanto, é gente que não tem a mais pequena preocupação pela verdade. E isso é muito grave. Isso é muito sério. Que alguém prefira, digamos, um interesse político no sentido negativo da expressão, não é? Porque a política pode ser uma coisa muito boa, mas neste sentido é um sentido mais negativo, pôr o interesse político à frente da verdade. Não tem preocupação qualquer pela verdade. Neste caso, dessa discussão com Jesus sobre o batismo de João. E então Jesus diz, se não me respondem, também não vos respondo a vocês. Não é? Portanto, isso mostra o estado em que estavam as coisas em Israel naquele tempo. Não havia amor à verdade. Pensemos também nas palavras de Pedro. Tu, Senhor, a quem iremos nós? Não é? Quando Jesus pergunta, depois de muitos se afastarem, porque as palavras que Jesus lhes tinham dito lhes pareciam muito duras e difíceis de entender e aceitar. E Jesus volta-se para os apóstolos e pergunta-lhes, e vós também quereis partir, deixar-me? E Pedro diz, a quem iremos nós, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Mesmo porque são palavras de verdade. Porque Pedro amou mais a verdade nesse momento do que a sua própria compreensão das coisas. E por isso, Jesus pode dizer, vós conheceis, mas que vós conheceis porque habita convosco e está em vós. Porque Pedro preferiu a verdade. Por mais desconcertante ou ainda incompreensível que fosse. Eu penso que isso pode ser uma boa nota para meditarmos sobre este Evangelho. O amor à verdade. O Espírito Santo é um Espírito de verdade, diz Jesus aqui. O Espírito de verdade. E por isso havemos de ter amor à verdade. E havemos de cair na conta, tanto em nós como, digamos, na sociedade, nos grupos humanos, que quando se perde o amor à verdade, alguma coisa de muito sério está em jogo. Pensemos no episódio de Jesus com os fariseus que relatava há pouco. Preferem o interesse dos homens, preferem o bom nome ao amor da verdade. Então, também fazemos esse pedido hoje ao Senhor, que o Senhor nos dê, primeiro, antes de mais, este Espírito de verdade e com ele o amor à verdade, que nunca queiramos renunciar à verdade, vender a verdade pelo interesse, por um interesse humano, por respeitos humanos, que nunca seja o caso. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.